Olá! Nesta aula, nós vamos criar a funcionalidade de edição na nossa aplicação. Então, nós vamos colocar um ícone aqui. Quando a gente clicar no ícone, a gente vai encaminhar os dados desse estudante aqui para o novo formulário de edição para que nós possamos fazer a alteração dos seus dados. Então, primeiro, vamos colocar este link. Então, vamos aqui na aplicação e ir até a página de listar estudantes. Então, esta página aqui. Então, da mesma forma como nós colocamos na aula anterior este link aqui para apagar, nós vamos fazer o mesmo para editar. Eu já coloquei aqui o código para a gente não perder tempo. Observe que é a mesma coisa. Estou abrindo um link aqui, fechando aqui. É igualzinho o apagar. O apagar eu estou mandando para o apagar, passando uma variável dinâmica, que no caso aqui é o ID. E aqui no editar eu estou fazendo o quê? Mandando para o editar e passando também uma variável dinâmica, que é o ID do estudante. Observe que é praticamente a mesma coisa em relação ao apagar. A única coisa que está mudando é que aqui eu estou mandando para o apagar e aqui eu estou mandando para o editar. Mas o processo de colocar essa variável aqui, o ID, de forma dinâmica é o mesmo. Eu crio uma variável ID, inicializo ela com o ID do estudante e depois de inicializar, quando o TimeLeaf renderizar essa página, o ID do estudante vai ser colocado aqui. Esse código aqui se refere a um espaço no HTML, então eu estou colocando um espaço entre os dois ícones que vão aparecer na página, entre o ícone que representa o apagar aqui do link apagar e o ícone que representa o editar que eu acabei de colocar. Então vamos salvar aqui a aplicação e vamos ver como que ficou a nossa página. Observe que os ícones já apareceram aqui. Então quando eu coloco o mouse aqui em cima desse ícone, desse link, observe aqui no canto inferior esquerdo. Ó. Ele está mandando para o editar e passando o ID número 1. No de baixo, ele está mandando para o editar e passando o ID número 2. Então, o link ele é formado, ele é construído de maneira dinâmica. Então, por isso que nós estamos usando entre chaves aqui. Agora, vamos definir o método que vai receber essa requisição, que vai tratar o clique neste link de editar. Então vamos lá na nossa controladora, na nossa classe controladora, estudante controller, e vamos definir esse método. Vamos copiar e colar aqui o apagar e modificar o nome dele. Ao invés de apagar, editar. Editar form. Por que form? Porque ele vai encaminhar para o formulário de edição. Aqui nós vamos colocar o editar, que é o que eu estou passando aqui como a chamada é para o editar, então vou até copiar aqui para não ter erro de digitação. E também eu estou passando o ID. Eu vou pegar ele da mesma forma como eu peguei no apagar. Um pouco mais para frente eu vou utilizar isso aqui também, caso o ID não seja encontrado. E por esse motivo eu estou deixando essa injeção de dependência aqui do redirect attributes nesse ponto. Neste local aqui a gente está chamando o apagar. Só que o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos chamar o método de buscar o estudante por ID e pegar esse objeto e transferir ele para um novo formulário de edição. Vamos pegar o estudante aqui, temos que declarar um estudante, e pegar esse estudante que jeito? Chamando aquele método buscar estudante por ID que nós construímos lá no serviço. Vamos conferir lá no serviço esse método. Então, vamos aqui no nosso serviço e verificar esse método buscar por ID. Olha o que nós fizemos aqui na aula anterior. Nós vamos passar o ID do objeto estudante e ele vai retornar um objeto estudante para a gente. Então, vamos chamar esse método aqui, ó, buscar por ID. Nós estamos chamando a nossa camada de serviço, chamando o método buscar por ID e passando esse ID que está vindo da requisição como parâmetro. Então, neste ponto aqui, nós já temos o objeto já que nós passamos apenas o ID dele aqui como parâmetro. Estamos passando apenas o ID dele. Então, nesse ponto aqui, nós já temos o objeto. O que nós temos que fazer? Colocar esse objeto na requisição e transferir para uma página onde vai ser realizada a edição. Aqui embaixo eu não estou mudando, porque o processo é o mesmo do apagar. Se o ID não existir, o que eu vou fazer? Eu vou disparar essa exceção estudante not found exception e a gente vai mostrar
esta mensagem para o usuário lá na página de listagem. Então vamos transferir aqui, né? Vamos colocar no model para depois a gente transferir para uma nova página que a gente vai criar. Então para isso a gente tem que vir aqui e criar a injeção de dependência do model. Nós vamos colocar nesse model aqui o objeto estudante. Eu já digitei para a gente não perder tempo. Então a gente está colocando aqui o objeto estudante que nós buscamos por ID, dando um apelido para ele, para ser encaminhado agora para o formulário de alteração de estudante. Nós não temos essa página ainda, nós vamos criá-la agora. Então, nós vamos vir aqui, como é uma página idêntica à página do novo estudante, vai alterar apenas o action do form. Vamos clicar aqui em cima do novo estudante, dar Ctrl C, Ctrl V. Ele está pedindo para salvar, né, a página anterior aqui que eu não tinha salvo, a classe estudante controle. E vamos mudar agora para o alterar estudante. .html. Clique em OK e nós já temos a nossa página aqui. Então nós vamos retornar agora para essa página. Então é idêntico aqui o novo. Ó. Vamos até pegar aqui para mostrar. Ó. O novo, a mesma coisa. Ó. Colocamos o objeto estudante na requisição, encaminhamos para a página de novo estudante. Só que aqui o que nós vamos fazer? Encaminhar para a página de editar estudante. A diferença é que no novo eu crio um objeto novo e aqui eu estou buscando um objeto já existente no banco. Então vamos vir aqui e fazer esse encaminhamento. Returne. Vou até copiar aqui para ficar mais rápido. Alterar estudante. Pronto, já digitei. E agora a gente vai vir aqui nessa página de alterar estudante para que nós possamos verificar algumas coisas. Vamos colocar aqui alterar estudante. Essa página ela é idêntica à página de gravar. Nós temos que fazer algumas poucas alterações aqui. Então vamos verificar isso aqui. Ó. Se nós estamos passando o objeto com este nome, novo estudante. Vamos verificar lá. Aqui, ó. Estou passando objeto estudante, então nós temos que alterar. Então vamos vir aqui e colocar objeto estudante. No atributo object do TimeLeaf. Aqui nós vamos enviar para o editar e nós vamos passar aqui também o ID do estudante. Da mesma forma como nós estamos passando aqui, ó, idêntico a isso aqui. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Nós estamos fazendo isso porque um pouco mais para frente, quando a gente for validar esse formulário, nós temos que devolver para cá. E eu não quero que o ID fique associado a um input. Eu poderia colocar um input aqui e colocar ele como escondido, um hidden. Mas eu prefiro passar o ID aqui via requisição via o action aqui do formulário. Então, se esse meu objeto aqui, ó, estudante, eu venho aqui e crio esse objeto estudante. Crio não, né? Pego o ID dele. Então, eu estou passando o editar, o valor que vai ser variável aqui do ID do estudante, que eu não sei, criei essa variável e aqui eu estou pegando essa variável do objeto estudante que está sendo passado para esse formulário aqui. Então, é muito parecido aqui com essa criação dessa URL, tanto do apagar quanto do editar. Só que aqui eu estou criando essa URL no action do formulário. Então, vamos salvar. Deixa eu conferir algumas coisas, se estão tudo correto, está. E aqui a gente não tem mais nada que fazer, a gente tem que apenas, né, verificar se os atributos aqui, ó, o input do objeto estudante está associado ao nome dele, e se o input aqui do objeto estudante está associado à idade dele. Feito isso, nosso formulário já está pronto. Agora, o que nós temos que fazer aqui? Criar um outro método editar, só que vai receber a requisição via post. Então, observe o seguinte, ó, nós criamos um método aqui, get, editar, que tem como objetivo pegar o objeto do banco de dados e encaminhar para o nosso formulário. Feito isso, os dados vão estar expostos lá para o usuário editar. Agora esse aqui, depois que o usuário editou e clicou em alterar, né, gravar, ele vai mandar para o banco de dados. Então a gente vai ter que criar um método lá que vai se editar mais com o mapeamento post. Mas primeiro vamos ver se os dados vão chegar aqui de maneira correta. Então vamos lá na nossa aplicação, vou dar F5 aqui novamente.
Vamos clicar aqui, ó. Observe que apareceu, ó. Maria Fernanda, 20 anos. Vamos voltar, vamos pegar aqui, ó, Maria da Silva. Maria da Silva, 20 anos. Então, o que está ocorrendo? Quando eu clico aqui, ele vem aqui no nosso controlador, nesse método, estou passando o ID do objeto, estudante. Ele busca o objeto estudante por ID, que nós fizemos esse método em aula anterior. Ele vai colocar o objeto que ele buscou por ID aqui na requisição e mandar para o alterar estudante. Quando chega aqui no alterar estudante, ele mostra as informações para a gente e já monta aqui o action, já passando o ID do estudante, para que nós possamos de fato fazer a alteração. Então, essa parte aqui, ele só busca e mostra os dados aqui para a gente. A gente vai programar esse clique no gravar agora, que é o que de fato vai alterar o objeto no banco de dados. Vamos aqui e programar esse ID editar com a requisição via post, que está aqui no nosso formulário. Então, vamos no nosso controlador e implementar esse método aqui. Eu já criei a assinatura do método aqui para a gente não perder tempo, para que nós possamos entender o que está ocorrendo. Então, esse editar aqui é bem similar ao gravar. Então, vamos olhar o gravar aqui. Ó. Ao gravar, eu estou utilizando o model atributo para pegar o dado que está vindo aqui via requisição. Então, vamos verificar como que está o nosso objeto estudante. Então, o nome dele aqui ó, está como objeto estudante. Então, eu tenho que pegar ele com o model atributo lá do mesmo jeito. Vamos verificar aqui embaixo. Aqui eu já tinha colocado. Estou pegando ele como objeto estudante. O nosso formulário também está passando o ID de forma dinâmica aqui. Então, estou pegando esse ID aqui também, de forma dinâmica. E esse objeto também vai passar por validação, assim como gravar. Passando por validação, se ocorrer algum problema de validação, ele coloca no bind result. Se houver algum erro de validação, o que nós vamos fazer? Verificar se existe algum erro, fazendo um teste nesse bind result e retornar para o formulário de edição novamente. Então é isso que nós vamos implementar aqui agora. Então já coloquei o código aqui para não perder tempo digitando e é igualzinho o nosso gravar. Então se houver algum erro, se tem algum erro aqui na nossa validação, no nosso bind result, o que vai ocorrer? Eu vou retornar novamente por formulário de origem. Quem que é o formulário de origem? Esse nosso formulário de alteração que nós acabamos de criar aqui. Só que tem um porém. Quando eu clico aqui nesse botão, vamos voltar aqui, ó. Quando eu clico aqui nesse botão gravar, você está vendo que em nenhum momento eu estou passando o ID via input aqui. Eu estou passando o ID do objeto via a URL. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, ó, quando ele chega nesse ponto aqui, o ID já se perdeu, que está vindo nesse objeto, está vindo sem o ID. Se der algum erro e eu vou devolver para cá, eu também tenho que colocar o ID novamente no objeto para que eu possa devolver ele para cá, para que ele seja utilizado novamente aqui nessa nossa página de edição. Senão, ele vai provocar um erro dizendo que o ID do objeto não existe. Então, o que nós vamos fazer? Pego o objeto estudante que está vindo aqui, que eu capturei aqui via model attribute, pego ele aqui, que está vindo somente com o nome e com a idade, e falo, ó, devolve o ID para ele e devolve ele para essa página. Feito isso, né, essa validação aqui, o que nós temos que fazer agora? Se passou por isso, a gente tem que mandar alterar no banco. Para alterar no banco, a gente vai ter que criar um método lá na nossa estudante serviço. Então, vamos lá na nossa estudante serviço e criar esse método de alterar. Esse método de alterar é idêntico ao método de gravar. Então, vou apenas copiar e colar ele aqui, só para a gente criar um método com um nome diferente. Então, vou colocar aqui, ó, alterar estudante, recebendo o estudante como parâmetro e utilizando o método save. Por que eu estou utilizando o método save? O método save ele trabalha da seguinte forma: se for um objeto novo, ele insere no banco. Se for um objeto que já existe, ele vai editar esse objeto. Então, eu só criei um método aqui para que nós possamos diferenciar do método criar estudante aqui em cima. Mas o efeito dele é o mesmo. Então, vamos voltar lá e chamar esse método aqui. Então, nós vamos chamar como? Utilizando o estudante serviço. Nós vamos vir para cá, colocar aqui, e nós vamos fazer o quê? Chamar aquele alterar estudante.
chamando alterar estudante, passando quem? O estudante que recebeu as novas informações que está vindo como parâmetro aqui no nosso método no controle. Feito isso, dando tudo certo, nós temos duas opções. Ou a gente manda novamente para a listagem, isso aqui, ou nós mandamos para a página de alterar, dizendo que foi alterado com sucesso. Vamos mandar para a página de listagem? Então, nós vamos vir aqui e copiar e colar o envio para a página de listagem, ou seja, mandando para a barra. Quando ele chegar para a barra, ele encontra aqui em cima o método que está mapeado com a barra, pega os objetos no banco novamente e manda para a listagem já com o objeto alterado que a gente acabou de alterar. Então, vamos testar para ver se está funcionando? Então, vamos voltar lá no nosso principal aqui. Vamos alterar Maria Fernanda. Então, a Maria Fernanda está com 20 anos. Vamos colocar que ela vai ter 23 anos. Vamos clicar em gravar. Maria Fernanda aqui, ó, 23 anos. Vamos novamente pegar a Maria Fernanda e colocar apenas o M aqui, ó, para ver se está validando. Vamos clicar em gravar e observe que está validando. Então, vamos voltar para mostrar aqui novamente a nossa lista. Vamos alterar um novo objeto. Vamos clicar aqui, alterar a idade aqui de 50 anos para 40. Vamos colocar 40 anos. 40, né? Clicar em gravar, então vai ser Maria da Silva Pereira. Clicar em gravar. Pronto, já está Maria da Silva Pereira aqui, 40 anos de idade. Então era isso que eu queria mostrar na aula de hoje e até a próxima aula.